Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de estudo. Todos estão ouvindo bem aí? Amém? Dá um okzinho no chat ali, ou faz um okzinho quem está com a câmera ligada aí. Amém? Muito bom, então. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, Palavra de Deus, e vamos iniciar orando. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença nós colocamos a nossa vida, ó Deus, nessa noite, e somos gratos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, que temos de poder estarmos mais uma vez ouvindo a Tua palavra e a instrução que o Senhor tem nela para nossas vidas. Desde já, Senhor, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pedimos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Somos falhos, Pai. O salmista uma vez falou, contra Ti, somente contra Ti pecamos. Isso é verdade, Deus. E são vários os nossos pecados. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo perdão, pelo sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, e que essa noite de estudo da Tua palavra, que essa noite de culto ao qual Te adoramos, ó Deus, ouvindo uma porção da Tua palavra, possa ser edificante para nossas vidas. Que possamos produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um. Possamos chegar à estatura de varão perfeito, que possamos, ó Deus, ter uma fé dinâmica. É no nome de Jesus que nós pedimos, Pai, e também clamamos para que o Senhor dê ordem aos teus anjos a estar pelejando a favor de cada família representada já nessa sala. Que teu nome seja glorificado, que teu nome seja engrandecido, que o Senhor possa nos abençoar. É a nossa oração, Deus, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, desde já convido você a abrir sua Bíblia. Amém. No livro de Êxodo. No livro de Shemot. Livro de Êxodo, capítulo 40. Amém. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui também. Se quiser acompanhar também agora pelo slide. Também vai estar aí agora para acompanharmos juntos. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia! Glória a Deus! O título desse estudo, mediante esse texto, poderia ser esse: o dinamismo da fé. Ou seja, uma fé dinâmica, uma fé que está em movimento. O dinamismo da fé. Mas, irmãos, nós, no meio, quando eu digo nós, no meio cristão, no meio evangélico, quando nós olhamos para o povo de Israel, quando olhamos para a nação de Israel,
no deserto com Deus, peregrinando no deserto com o Senhor, nós olhamos muitas das vezes, até porque nos é ensinado muitas das vezes somente essa visão, esse contexto, de que o povo de Israel, no deserto com o Senhor, foi um povo desobediente, foi um povo teimoso, foi um povo incrédulo, foi um povo rebelde. Mas, amados irmãos, não é somente essa visão, não é somente com esses olhos que nós devemos olhar para a trajetória do povo de Israel no deserto com o Senhor, somente com essa ótica, somente com essa visão. Por quê? Porque, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, ele, se não me engano, os profetas, se não me engano, Ezequiel, não me lembro bem qual é o profeta agora, vai dizer que Deus, ele sente saudade da peregrinação do povo de Israel caminhando com o Senhor no deserto. Olha só, se Deus sente saudade deste momento com aquele povo lá, é porque um que a mais tem Deus com esse povo em relação àquilo que só nós vemos, que é um povo desobediente, um povo rebelde, um povo. Enfim. Enfim. O texto que nós acabamos de ler nos fala que esse povo ele seguia detalhadamente as instruções do Eterno. Detalhadamente as instruções de Deus. Por quê? Porque eles ficavam atentos aos sinais. A coluna de fogo e a coluna de nuvem. Para poderem, então, levantar acampamento e começarem uma nova trajetória. Eu entendo isso, eu chamo disso, sabe do quê? Do andar com Deus. O caminhar com Deus. Esse povo caminhava com Deus. Esse povo viu sinais e maravilhas porque estava o quê? Caminhando com Deus. Não foi só Moisés, queridos. Não foi só os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não. Todo o povo, toda a nação de Israel no deserto via a nuvem de dia e o fogo de noite. O manifestar da glória de Deus. E eles caminhavam mediante esses sinais. Isso é uma fé dinâmica, um dinamismo da fé, ou seja, uma fé que está em movimento. Em movimento do quê? Em movimento à direção que Deus está dando. É esse o título do estudo dessa noite. O dinamismo da fé. Uma fé dinâmica, uma fé que está sempre em movimento, mesmo quando ela está num momento de acampamento, ela continua sendo dinâmica. E podemos dizer que esse tempo de quarentena que estamos enfrentando seja o nosso acampamento. Seja o nosso acampamento, seja o momento do acampamento. Mas a pergunta é, como que está a nossa fé nesse acampamento, nesse tempo de quarentena? É uma fé que está em movimento ou é uma fé que está estática, que já parou? Muito bem. O tabernáculo, amados irmãos, o tabernáculo, ele não foi feito, por isso que o pastor colocou essa águia aqui, ó. E a Bíblia dá exemplos de renovarmos nossas forças como a águia, né? Dinamismo da fé, eu coloquei essas águias em movimento. E nós precisamos renovar nossas forças como a águia. A construção do tabernáculo, a instrução do tabernáculo, ele não foi criado, amados irmãos, para ser estático. O tabernáculo, está aí a foto do tabernáculo ali, ó, e do lado ali
o santuário em marcha, né? Ou seja, o tabernáculo ele foi feito para se movimentar e não para ficar estático. Diferente do templo, né? Diferente do templo. O tabernáculo era móvel. O tabernáculo era o quê? Ele tinha um dinamismo, ele não ficava estático. O povo de Israel, então, levantava acampamento, desmontava o tabernáculo e continuava a peregrinação. Isso era sempre que Deus desse a ordem mediante os sinais da nuvem e do fogo. Mas qual é o objetivo de um tabernáculo móvel? Qual é o objetivo? Há um princípio espiritual por trás da construção do tabernáculo? Qual é o objetivo? Por que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo móvel e não colocar algo fixo? Para poder estar com o seu povo. A palavra do Senhor diz que o objetivo do tabernáculo móvel é esse aqui que se encontra no texto. Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8, diz para nós: e me farão um santuário ou um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Essa é a nossa tradução, a tradução das nossas Bíblias em português. Algumas delas mudam um pouquinho ali, o habitarei no meio deles, mas o termo original hebraico vai dizer algo mais profundo ainda para nós. Não desconsiderando o que está no português, mas o hebraico, ele vai mostrar, de fato, a intenção de Deus ao mandar construir esse tabernáculo móvel, e que nós vamos ver essa revelação se cumprindo na pessoa do Messias, quando João, o apóstolo João, vai escrever o Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, se não me engano, e o verbo se fez carne e habitou, olha só, e habitou, essa palavra habitou é tabernaculou, olha o tabernáculo aí, porque além de ser móvel, olha só, também é temporário, porque depois a Bíblia vai dizer então que nós nos tornamos o santuário de Deus, o tabernáculo do Eterno. Então, o termo original aí no Êxodo 25 é: e me farão um santuário, me farão um tabernáculo, e eu habitarei dentro deles. O termo original hebraico diz assim para nós. Se torna mais profundo e se torna mais revelador em relação a tudo o que Deus quer nos mostrar, principalmente na pessoa do Messias, quando ele mesmo desce e vem habitar no seu filho. Porque ele habitava nesse tabernáculo, a glória dele. E agora o Espírito dele habita em Cristo. Ó, e o Verbo se fez carne, a palavra se fez um ser humano e tabernaculou entre nós. Deus habita agora no Filho. E depois vem habitar em nós por meio da obra consumadora dele. Um dinamismo. Algo sempre em movimento. Sendo assim, nós não fomos criados para sermos estáticos, pessoas paradas. Nós, seres humanos, precisamos estar sempre em movimento. Sempre em movimento. Isso desde a criança, desde o jovem, desde o adolescente, desde o adulto, desde o ancião. Nós fomos criados para estarmos em movimento e nunca parados, estáticos. Entende isso? O mundo, principalmente hoje, com essa pandemia, tem nos tornado estáticos, totalmente parados. Irmãos, não só adultos, crianças também. Estamos estáticos, estamos parados.
principalmente agora com o momento em que estamos enfrentando, mas o mundo já vem fazendo isso de tal maneira que nós vamos entender um princípio, um conceito do porquê estamos vivendo nesse mover, não, nesse ambiente de paralisação em todas as áreas, sendo que fomos criados para estar em constante movimento. E dentro dessa ação estática que nós nos encontramos, desde nossas crianças, você pode perceber o nível de estresse, de ansiedade e tudo que está acontecendo no nosso meio, por falta de estarmos aí tão parados e não estarmos liberando, ou vamos dizer assim, adrenalina e fazendo alguma coisa. As crianças, principalmente aquelas que são mais elétricas, estão agoniadas. Nós conseguimos ver isso, principalmente agora, nitidamente. Está entendendo? Por quê? Porque nos falta muito a prática de um exercício. Se fomos criados para estar em movimento, nós estamos parados ao extremo. Estamos sem nos exercitar. Aqui em casa, agora, faz umas 2 semanas aí que a Mayara baixou um linkzinho no computador e está todos os dias fazendo exercício físico, fazendo academia em casa. Às vezes a Stephanie acompanha, às vezes a Laizinha vai ali e tenta querer fazer também brincando. Mas, no geral, estamos parados, estamos sem nos exercitar. Eu pego a bicicleta aqui para dar uma pedalada 2 vezes por semana, é muito. Estamos parados. Estamos sem nos exercitar, e isso faz mal para o nosso corpo físico. Isso faz mal para nós. Isso nos torna indispostos, uma indisposição tamanha vem ao nosso corpo. Nós ficamos mais cansados, sem fazer nada, ficamos mais cansados. Não há disposição, ficamos cheios de dores no nosso corpo, simplesmente por não nos exercitar, porque nós fomos criados para estar em constante movimento. Em constante movimento. Mas eu estou falando, a princípio, somente do nosso corpo físico, corpo e mente. Não paramos para ler um bom livro. Quantos livros nós já lemos nessa pandemia? Quantos livros você leu desde quando a pandemia começou? Isso mostra que a nossa mente também precisa ser exercitada. Precisa estar em movimento, trabalhando. Qual é o mal desse século, amados? Qual é o mal desse século, então, com tudo isso que nós estamos enfrentando, principalmente desse movimento? Né? Nós estamos nos tornando pessoas sedentárias. Não só os adultos, tá? As crianças também, os pequeninos também. Porque o mal desse século é isso aqui, ó. Aí. O mal desse século hoje, amados, está aí. Olha o que tem ali. Televisão, computador, celulares, redes sociais. É o mal desse século. Mas por que se tornou o mal desse século, tem se tornado o mal desse século? Por causa de nós mesmos. Porque nós não estamos sabendo usar saudavelmente a tecnologia. Computador, celular, as redes sociais que estão ali na foto. Nós não estamos sabendo usar saudavelmente e de forma inteligente esses meios que nos fomos dados. Estamos aqui agora, virtualmente, usando o computador, você está usando o celular, seja qual for o aparelho tecnológico, para estarmos aqui nos conectando num culto. Estamos sentados, não sei como é que você está.
Mas, amados, entendam uma coisa. O ser humano ele foi criado por Deus para viver em sociedade. Para viver em sociedade. O ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. Com a tecnologia, principalmente agora nesse tempo que estamos vivendo, o homem, no geral, o homem e mulher, seja criança, adolescente, adulto, ancião, está se tornando cada vez menos social. E isso é prejudicial. Demais. Por causa do quê? Do que está na foto aí. Por causa do que está na foto. O homem tem se tornado cada vez menos social. Menos social. Com isso, ele consegue interagir menos. Com isso, ele não consegue se desenvolver como deveria. Amado irmão, amada irmã, é tão real o que nós estamos falando aqui. Você já procurou, talvez alguns aí tenham o hábito, ou talvez nós, quem sabe, não temos esse hábito. Você já procurou pegar uma caneta, um lápis na mão e tentar escrever um texto, uma frase? Nós vamos ver quão difícil é escrever hoje para nós. Por causa do quê? Tecnologia. O nosso dedinho está nervoso. Nosso dedinho está nervoso. Mas quando pegamos uma caneta, um lápis na mão, endurece tudo. Parece que temos que voltar ao caderno de caligrafia para aprendermos a escrever de novo. Por quê? Mas não eu digo o mal do século por causa de nós. Porque não estamos usando com decência, com ordem, como diz a Bíblia, o que nos foi dado. Porque é bênção, queridos. Senão nós estaríamos aqui agora reunidos, participando de um culto de estudo. Mas precisamos dosar. Precisamos dosar. Então, nós, com isso, interagimos pouco. As crianças estão crescendo de uma forma que elas não vão conseguir interagir com outras pessoas. Porque estão se tornando, já desde criança, menos sociais. Menos sociável. E quando ela começar, então, a se misturar com outras pessoas, gente, vai aparecer gente, pessoas da pré-história. Não vamos conseguir interagir. As crianças não vão conseguir interagir. Por quê? Porque está mais fácil hoje dar para elas o que estamos vendo aí na foto. E a mente delas está sendo o quê? Uma mente monitorada para interagir com seus desenhos, com seus filmes, com seus vídeos, com seus jogos, ou o que seja que estiver dentro de um aparelho tecnológico como esse. Sendo assim, não só o ser humano adulto, como as crianças, amados, vão começar ao quê? A ter uma personalidade virtual. A personalidade do ser humano, a personalidade de uma criança, a personalidade desse indivíduo, ela passa a ser uma personalidade virtual. E isso é perigoso. Deus criou o ser humano para viver em sociedade. Em sociedade. Estou pegando o exemplo do tabernáculo móvel somente para falar a questão do nosso corpo físico, templo do espírito, dentro dessa ação de se mover, dinâmica, que se move.
que está sempre interagindo, que está sempre em âmbito social, que está sempre se exercitando, fazendo alguma coisa. Mas, será que o tabernáculo tem o princípio de dinâmica espiritual para a nossa vida também? Será? Será que o tabernáculo ele pode ter um ensinamento, de uma dinâmica espiritual para nós também, não só essa dinâmica física e mental, mas também espiritual? Por quê? É claro que tem. Porque a nossa fé, amados, a nossa fé, ela tem que ser dinâmica e não estática. Ou seja, um português mais simples, a nossa fé, ela tem que estar em constante movimento. A nossa fé tem que estar em constante ação. A nossa fé não tem que ser uma fé parada, uma fé morta, uma fé sem obras. Por isso que a Bíblia é bem clara em dizer, olha, que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, não há fé, então, nessa pessoa. Muito bem. Então, há sim princípios espirituais dentro desse tabernáculo móvel que Deus pediu para Moisés construir, princípios espirituais para nós. Olha o que diz o Salmo, no livro dos Salmos, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Está aí na telinha aí, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua Torá, medita de dia e de noite. Olha o salmo. Olha o que o salmista fala aí. Bem-aventurado o homem que não anda. Ou seja, esse homem ele está andando, ele está em movimento. Mas em que movimento ele está? Porque independente do movimento que ele estiver trilhando, ele pode também estar estático em relação à vida espiritual, parado. Assim como é preciso manter mente e corpo ativos, em movimento, a vida espiritual também precisa estar em constante movimento, em constante desenvolvimento. A vida espiritual precisa estar. Então, vai um conselho para nós nessa noite. Não atrofie o espírito. Não paralise a ação do espírito nesse tempo em que estamos vivendo. Não atrofie, não pare. Desenvolva a sua vida espiritual. Dê um up à sua vida espiritual. O homem bem-aventurado do Salmo é dinâmico em relação à sua fé. Olha o texto. Ele é feliz, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele está em dinamismo. Este homem do Salmo, este bem-aventurado do Salmo, ele é dinâmico em relação à sua fé. Por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer na Torá do Senhor, ele tem prazer nas instruções de Deus. E nessas instruções, ó, ele medita, ó, é constante, ele medita, é dinâmico, de dia e de noite. Ele está com a vida espiritual sempre ativa. Por quê? Porque, de alguma forma, ele está meditando na palavra de Deus. Ao contrário daquele que não é bem-aventurado.
O que não é bem-aventurado nesse salmo é aquele que se assenta. Olha só, pronto, ó, se assentou, parou de caminhar. Mas se assentou aonde? Na roda dos escarnecedores. Se assentou à roda dos escarnecedores. E ele está vivendo segundo o conselho dos ímpios. Esse parou de produzir, esse parou de crescer, esse parou de desenvolver. Esse não é um bem-aventurado. Olha o texto de Gênesis 17. Não é 11 não, tá? Eu coloquei errado ali. Gênesis 17, versículo 1. Olha o que diz o texto. Sendo, pois, Abraão, ou Abrão, da idade de 99 anos. Quantos anos, irmãos? 99. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, isso mesmo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, olha só, anda em minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo o que para Abraão, com 99 anos? Anda, não pare. Seja dinâmico. Não seja estático. Anda no quê? Em minha presença. Queridos, o povo de Israel andava na presença de Deus no deserto. E Deus instrui Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. A Bíblia dá instrução para os santos serem perfeitos. Não essa perfeição dentro da nossa visão, dentro daquilo que nós entendemos como perfeição. Mas perfeição nas Escrituras é compreender na essência o que Deus quer de nós. E hoje, nesse estudo, Ele quer que nós sejamos dinâmicos. E se nós entendermos isso e colocar em prática, vamos ser perfeitos nisso. Anda em minha presença. Anda em minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão, seja dinâmico, esteja em constante movimento na minha presença. É um bem-aventurado. É um bem-aventurado. Muito bem. O povo de Israel, ele andava, como já falei lá no início, com Deus no deserto. Estava andando com Deus no deserto. E mesmo acampados, mesmo quando a nuvem parava ou a coluna de fogo estacionava, era o sinal de que o povo deveria acampar-se, mesmo acampados, Deus estava presente. Mesmo acampados, o povo estava com Deus. Ou seja, mesmo acampados, a jornada continua, a caminhada continua, o crescimento continua, o trabalho continua. Porque mesmo acampados, eles estão em movimento, fazendo alguma coisa. Porque Deus está ali, instruindo tudo. O tabernáculo tem que ser montado. O culto tem que ser apresentado da forma que Deus quer. Então, mesmo acampado, há um desenvolvimento, um crescimento. Mesmo acampados nesse tempo que estamos, vamos dizer assim, Deus está presente. Então é necessário que a nossa fé seja dinâmica, porque a igreja não para. O povo de Deus não para. O trabalho não para, a obra não para, o crescimento não para, é contínuo. E só estamos esperando o sinal da nuvem se levantar ou da coluna de fogo se erguer para começarmos, então, a fazer algo a mais.
daquilo que Deus vier nos instruir. Olha só, o texto de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 10. Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha o dinamismo aí de novo, olha a dinâmica, olha o movimento. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Por isso que a fé sem obras ela é morta. Porque se fomos criados em Cristo, fomos criados para dar fruto, para produzir boas obras. E as boas obras, elas são geradas na vida do salvo mediante obediência. Obediência ao quê, pastor? Obediência à palavra. E basta. Não é obediência a uma revelação, obediência a um sinal, obediência a um sonho, obediência a uma profissão. Não, é em obediência à palavra. Não espere um sinal, não espere um sonho, não espere uma revelação, não espere uma profecia para se mexer. Por quê? Porque nós vamos produzir boas obras quando nós formos obedientes ao que já está escrito. O que está escrito basta para podermos produzir. Já está escrito e revelado para produzir alguma coisa. Olha mais um texto aí, amados. E dá-lhe Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Olha só a instrução que Paulo dá a líderes agora. E olha o texto que ele diz ali. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Nós já fizemos esse estudo aqui na congregação sobre os 5 ministérios. Não preciso estar falando agora, resumidamente, o que é cada um deles. Né? E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, a estatura de varão perfeito. Olha como a Bíblia fala mais uma vez em sermos perfeitos. Olha que texto abençoador. Para que o Eterno deu esses ministérios? Para que o Senhor Jesus Cristo deu esses ministérios, amados? Para que ele deu esses ministérios? Para ter conta bancária cheia? Para ter edifícios gigantescos? Para benefício próprio? Não. O texto diz que ele deu esses ministérios para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o aperfeiçoamento da igreja. Ele deu esses ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para esses santos também se envolverem no ministério. Ele deu esses ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Não foi para outra coisa. Foi para o aperfeiçoamento e para a edificação.
Nós estamos experimentando isso nesse tempo. Você pode dizer que, de fato, Efésios 4, 11, 13 está se cumprindo realmente os ministérios que o Senhor deu a homens, que confiou a homens, estão sendo para edificação do corpo e para o aperfeiçoamento dos santos ou para outras coisas? Há um dinamismo saudável e edificante e eficaz nesses ministérios que foram dados, confiados, ou não? Porque o texto está dizendo ali, ó, eles foram dados para esse dinamismo, para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Por que aperfeiçoamento dos santos? Porque os santos aperfeiçoados vão também fazer com excelência, trabalhar com excelência dentro dos seus ministérios. E aí o corpo de Cristo é edificado. O corpo de Cristo é edificado. Mais um texto. Filipenses 2,12. Já estou terminando aqui, tá? Já estou terminando. Estou me policiando, encurtei um pouquinho o estudo para nós ficarmos dentro da nossa 1 horinha, tá, amados? Estou me policiando. Tá difícil, mas estou me policiando. Filipenses 2,12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, olha, amados, mais um dinamismo aqui, ó. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Meu Deus. Você está vendo, amados, que a salvação também é algo dinâmico, que a salvação é algo também em movimento, que a salvação não é algo estático, que a salvação não é algo parado, que a salvação não é somente você repetir uma oração e levantar a mão. Não. Salvação é algo muito maior do que simplesmente levantar a mão e dizer que aceita Jesus e repetir uma oração. Se eu não me engano, nem vou falar, mas essa teoria é de fora. É de fora, eu esqueci o nome do indivíduo. Essa teoria aí de levantar as mãos, repetir uma oração e só confessar para a salvação ali, é nova, é do século XVIII e XIX. E que a igreja brasileira adotou o costume. Mas você está vendo aqui, ó, que a salvação é dinâmica. É claro que existe a salvação em primeira ponta, no momento que você se entrega. Mas como que nós nos entregamos ao Senhor Jesus? Como que nós nos entregamos a Cristo? Amados, é feito algo tremendo entre nós não explicamos, mas nós somos levados ao arrependimento, nós somos levados ao quebrantamento, nós somos levados a entender que nós precisamos desse Senhor, como nunca precisamos. Sabemos e somos levados a entender que a nossa vida sem Ele não é nada. Então, não é só levantar a mão e dizer, amados, eu fiz isso mais de perdi as contas. E quantas vezes eu fiz isso, levantar a mão e dizer, eu quero Jesus. Até o dia que o Senhor me pegou e disse, tu vais saber agora o que é realmente receber o meu filho. E foi no meu íntimo, foi no individual com ele. Eu posso até me desviar um dia, Deus queira que não, e eu também não quero. Mas eu sei muito bem o dia que eu me encontrei com o Senhor. Eu sei muito bem as vezes que eu confessei da boca para fora. Mas quando ele fez algo e realmente houve esse encontro,
daquele dia em diante, a salvação, ela começou a ser o quê? Desenvolvida. Então, essa ideia aí de uma salvação parada, sem dar fruto, sem uma fé que movimenta boas obras, isso não é salvação, isso é qualquer outra coisa, porque a salvação é desenvolvida, a salvação está ligada a crescimento espiritual, a desenvolvimento espiritual, a maturidade espiritual, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Temor e tremor. É uma das coisas que eu tenho pedido a Deus nas minhas orações, Senhor, que eu possa viver no temor do Senhor, para não pecar, para não cair, para não fazer besteira. Porque o próprio Senhor Jesus falou no modelo de oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus é santificado? Através das nossas vidas, através das atitudes, através dos nossos comportamentos. O nome do Eterno é santificado. Muito bem. Então, você está vendo que até a salvação ela é dinâmica, ela é desenvolvida. Engraçado que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Prossegue para o quê, queridos? Para o que Deus tem preparado para ele, para nós, a salvação. Ô, pastor, está querendo dizer então que Paulo está falando ali que ele não é salvo? Não, querido, ele está falando que hoje ele é salvo, mas ele continua caminhando como? Desenvolvendo a salvação para que amanhã esteja salvo, depois esteja salvo, até chegar aquele grande dia. Prossigo para o alvo, soberana vocação em Cristo Jesus, a salvação. É o dinamismo. É o tabernáculo móvel, caminhando agora para chegar naquele grande dia com a coroa na cabeça, a salvação. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós agora é que devemos estar em constante movimentação, andando na orientação da nuvem de dia, da coluna de fogo à noite. Ou seja, sempre atento àquilo que o Senhor quer de nós. Andar com Ele, viver com Ele, estar com Ele. Último texto. Último texto dessa noite. Hebreus, capítulo 5. Versículo 12 ao 14 diz assim, ó. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, olha só, o autor aos Hebreus já ia falar Paulo, o autor aos Hebreus está falando o seguinte, que as pessoas ouvintes desse sermão, pelo tempo que eles têm de convertido, pelo tempo que eles têm de fé, já deviam ser maduros o suficiente. Já deviam ser pessoas preparadas até para ensinar. Porque ele diz que já deveriam ser mestres pelo tempo de caminhada. Mas, ao contrário, ele está dizendo, ainda vocês necessitam de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ah, cara. Em outras palavras, esse texto está querendo dizer o quê? Que as pessoas que ingressaram na fé, as pessoas que foram salvas, porque o autor dos Hebreus está falando com salvos aqui, não desenvolveram a salvação.
pararam. Pararam de alguma forma na caminhada, que pararam de crescer, pararam de desenvolver, pararam de se movimentar, pararam pararam. Ao ponto de não estarem aptos a receber um alimento mais sólido. É necessário leite. Amados irmãos, é necessário leite, sim. Tá? O leite é necessário na vida de todo novo convertido, de todo aquele que nasce de novo. Dá um pirão para um recém-nascido. Ah, dá um pirão aí para um recém-nascido, um arroz com feijão, um bife à milanesa. Né? Um frango à parmegiana. E aí, pastor, agora colocando água na boca de alguns irmãos aí, né? É? Não tem como, cara. O recém-nascido. Por isso a Bíblia fala que o salvo é um novo nascido, nasceu de novo. E o novo nascido precisa de leite bom também, né? Não de leite estragado, de leite coalhado, de leite azedo. Não, de leite bom. Isso. De leite bom. Mas precisa, todos precisamos. Mas, cara, não pense que o leite vai ser para sempre. O leite não é para sempre. É necessário alimento sólido. Você vai ver no texto, se você já leu, vai entender que o alimento sólido é para um princípio também. Mas Paulo está falando com pessoas que já tinham tempo de fé, que já deveriam ser mestres, mas que estão necessitando de leite ainda. Por quê? Pararam. Uma fé estática. Uma fé sem fruto, uma fé sem obra. Está entendendo? Olha o texto. E Paulo está dizendo, e aí é necessário que sejam levados novamente ao quê? Aos primeiros rudimentos da fé. Amados, eu poderia dar a oportunidade agora, talvez não vou fazer isso, para não constranger os irmãos. Mas eu vou fazer uma pergunta, e se você souber responder, coloque no chat ali, por favor. Eu vou até abrir o chat aqui para mim saber se vai rolar as respostas. Tá? O que o autor aos Hebreus está falando como voltar aos primeiros rudimentos da fé? O que são esses primeiros rudimentos da fé, amados? O que é isso? Alguém dos irmãos aí na sala poderia me responder o que são os primeiros rudimentos da fé? Não. Faz parte. Mas que conhecimento é esse, né? Ganhar conhecimento. Que conhecimento é esse? Amados, acho que vou continuar aqui. Quando o autor aos Hebreus está falando que esses amados irmãos que já têm um tempo de caminhada, que não saíram do leite e que estão, de novo, precisando ser ensinados os primeiros rudimentos da fé, isso é retrocesso. Isso não é desenvolvimento. Essas pessoas estão o quê? Retrocedendo na fé.
Porque se você quer saber o que são os primeiros rudimentos da fé, o próprio autor aos Hebreus vai responder isso no capítulo 6, o próximo capítulo de Hebreus. Eu não vou ler aqui, você pode ler depois. Mas os primeiros rudimentos da fé são os primeiros leitinhos que nós recebemos quando reconhecemos Cristo como Salvador. Lembra que o pastor sempre fala assim, olha, quando nós somos alcançados pelo Senhor, pouco nós sabemos dele. Nós adentramos num relacionamento sem saber de fato quem é essa pessoa e o que ela tem para nós. Nós só sabemos o quê? Olha, ele salva, ele é bom, ele é maravilhoso. Jesus é salvador, Jesus liberta, Jesus cura. Não é o que nós sabemos, o que nós ouvimos. Nós entramos num relacionamento como noiva desse Senhor, sabendo muito pouco. E os primeiros rudimentos da fé é o quê? É começar a conhecer esse Senhor. E como conhecer esse Senhor? O que tem a respeito desse Senhor? E aí o autor aos Hebreus, no capítulo 6, vai dizer sobre o quê? Sobre os ensinamentos a respeito da doutrina de Cristo. Esses primeiros rudimentos da fé está envolvendo o quê? Arrependimento. Então você adentra sabendo que tem que se arrepender. Os primeiros rudimentos da fé envolvem arrependimento. Aquela questão de obras mortas. Da fé em Deus, uma fé genuína em Deus. Porque todos falam de Deus, todos dizem acreditar em Deus, mas os primeiros rudimentos vão falar sobre o quê? Sobre uma fé verdadeira em Deus. Os primeiros rudimentos vão falar de batismo. Os primeiros rudimentos vão falar sobre imposição de mãos. Os primeiros rudimentos vão falar sobre a ressurreição dos mortos. Os primeiros rudimentos vão falar do juízo eterno. Irmãos, tudo isso é ensinamento para novo convertido, para aqueles que estão tomando leite. Mas, amados, parece que tem alguns que já estão não sei quanto tempo na fé e não sabem ainda o que é batismo, não sabem ainda o que é juízo eterno, não sabem ainda o que é arrependimento, não sabem ainda o que é justificação. Não sabe ainda a questão da imposição de mãos. Olha, pastor, será que todos podem pôr as mãos nas pessoas para orar, para expulsar demônios? Ou é só o pastor? Não, queridos, a autoridade foi dada a todos. O Senhor Jesus diz, eis que vos dou autoridade sobre espíritos malignos. Ore e repreenda esse demônio na sua casa. Deus te deu autoridade. Pegue o óleo e unja a sua casa, unja o seu filho, unja a sua filha, unja a sua esposa, unja o seu marido. A única instrução que o apóstolo dá em relação à imposição de mãos é para levantar alguém. Então o texto vai dizer, não se precipite em colocar as mãos sobre alguém. Pá! Viu, pastor, como é para tomar cuidado onde colocamos a mão? Não é em relação a uma oração ou qualquer coisa. É para ministério. É para ordenança alguma coisa. Então, não se precipite. Conheça a pessoa, conheça a sua índole, conheça a sua personalidade, conheça a sua fé, conheça naquilo que ela crê, naquilo que ela ensina. É essa a ideia de não se precipitar. São rudimentos, mas parece que alguns estão tanto tempo na fé, mas estão tão vazios de Bíblia. Ou seja, em outras palavras, a fé está estática. A mente não experimenta renovação, porque falta Bíblia, falta palavra. E não é simplesmente a Bíblia lida. Eu vou fazer um propósito de ler a Bíblia o ano todo, o ano vai começar, eu vou ler a Bíblia o ano todo. Gente, não tem problema de ler a Bíblia o ano todo. Mas como que você vai ler a Bíblia o ano todo? Nós não respeitamos vírgula, não respeitamos ponto, não respeitamos nada, então é melhor você fazer, sabe o quê? Olha, eu vou nesse ano meditar na palavra. Eu vou pegar esse livro, porque você não está lendo qualquer livro. Pegue outros livros para ler o ano todo. Para que ler a Bíblia toda só para conhecer versículo? Da boca para fora e não entrar no coração? Então medite na palavra.
Aí ela entra. Deixa Deus revelar aquela meditação ao seu coração. Isso renova a mente. Nada contra quem faz propósito de ler a Bíblia o ano todo, mas para mim parece algo muito vazio. Porque é feito algo às pressas para se cumprir um propósito. Mas agora, quando eu pego o rolo sagrado e eu então começo a me debruçar, lendo com cuidado, com atenção, na presença de Deus, aqueles textos, eu começo a me alimentar. E eu saio desse estado de menino. Olha o que diz o texto. Então, amados irmãos, os rudimentos da fé é isso aí. Quando alguém te perguntar, quando você estiver em relação a alguma questão de que pessoas que já estão tanto tempo na caminhada, mas que precisam de leite ainda, e esse leite é os primeiros rudimentos da fé, leia Hebreus capítulo 6, vai estar ali toda a instrução. Olha lá, continua o texto. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Mais uma vez, perfeição é a compreensão das coisas de Deus para nós. Então, quanto mais nós o conhecemos, e nós só podemos o conhecer pela palavra, mais nós vamos sendo perfeitos, porque mais nós vamos entendendo o propósito dele para nós. E é só a palavra que pode revelar isso. Só a palavra. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Olha só, o sentido exercitado é o que, em outras palavras, amados? Dinamismo, desenvolvimento, movimento. Tem os seus sentidos exercitados. Está em constante desenvolvimento, está em constante dinamismo, está em constante movimento. Para que eles vão ter os sentidos exercitados? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem está no leite não consegue discernir, principalmente as coisas ruins. E por isso a mídia é uma bênção. Mas está cheio de falso profeta nela. Está cheio de heresias nela. Eu coloquei essa semana um videozinho aí no WhatsApp do grupo, só para ver qual seria a repercussão de alguns irmãos sobre a questão da possível vacina contra essa situação que estamos enfrentando. Segundo a informação ali, meu Deus, se tomarmos a vacina, vai todo mundo morrer. Então, nós estamos a um nível de maturidade elevada para discernir essas coisas. Para discernir essas coisas. Ou será que tudo que nós ouvimos, tudo que falam, entra e fica? Porque esse aperfeiçoamento, segundo Hebreus capítulo 5, aqui, ó, esse dinamismo de crescimento, desenvolvimento mediante o alimento sólido, aqueles que têm os seus sentidos exercitados, é para discernir o bem e o mal. Mas se nós permanecermos no leite, se nós permanecermos somente nos primeiros rudimentos da fé, nós não vamos conseguir discernir principalmente o que é mal, principalmente o que é falsa profecia, falso ensino, falsa doutrina. Acabamos acreditando mais em dogmas do que em doutrinas. Acabamos acreditando de que realmente Deus, ele esqueceu a nação de Israel, como falam há 2000 anos. Mas as escrituras e os profetas não dizem isso. Vamos acabar acreditando de que Deus trocou o domingo pelo Shabat. E o sábado é tão bíblico quanto a sua salvação. Vai existir sábado no milênio.
todos os sábados vão celebrar. Só que a visão do sábado hoje está se tornando escravidão para o povo de Deus, porque ensinaram errado. Celebrar sábado. Sabe o que é celebrar o sábado? Sabe o que você faz no sábado? Quando você lembra do Shabat do Senhor, você está se lembrando da criação. Você volta para Gênesis e lembra da criação de Deus. Quando você está olhando para o sábado, você está dizendo, olha, esse negócio de uma criação ser uma ideia de que o homem ele evolui, cai por terra, de que a criação é uma explosão, cai por terra quando você olha para o sábado. Mas chega Roma na história e muda a data, muda o dia. Por quê? Porque estamos no leite e não conseguimos discernir ainda o que é mau ensinamento, mal doutrina. E tantas outras coisas. E tantas outras coisas. Nós acabamos acreditando em tudo que nos falam. Por quê? Porque não estamos atingindo a estatura de varão perfeito. Estamos longe de compreender as Escrituras e o Deus que se revela através dela. E acabamos acreditando num monte de dogmas. Que está sendo difícil nesse tempo desconstruir do coração das pessoas. E quando nós viemos com revelações novas, não são novas. São revelações antigas que receberam entulhos. Receberam entulhos. E esses entulhos estão saindo agora porque Deus está trazendo à existência a sua verdade. E quando ela é anunciada, porque nunca se ouviu falar, ou se ouviu falar, foi por uma minoria, nós acabamos entrando no quê? Irmãos, pensa que a Inquisição acabou? Acabou não. Ela existe. Vai ensinar princípios bíblicos verdadeiros para aqueles que estão há não sei quantos anos dentro de um dogma, para ver o que ele vai te chamar herege. Vão te chamar de sabatista. Vão te chamar de judaizante, vão te chamar de tudo isso. Isso é Inquisição, cara. Perseguição. Vão te perseguir. Por quê? Porque não soa bem aos ouvidos da igreja brasileira essas verdades, porque Roma arrancou. E isso não é tornar você judeu, isso não é tornar você um sabatista, isso não é tornar... Não, isso é tornar você bíblico. É nos tornar o quê? Excelentes. É nos tornar o quê? Com os sentidos exercitados para discernirmos tanto o bem quanto o mal. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que a nossa fé nesse tempo seja dinâmica. Assim como nós devemos exercitar o nosso corpo físico, assim como nós devemos exercitar a nossa mente, nós também precisamos exercitar o espírito. Não atrofie o espírito de Deus em você e nem o seu. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor nesse tempo, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito, termos a nossa mente exercitada, para podermos discernir nesse tempo o que é bom e o que é ruim. Que a sua mente seja exercitada nesse momento, para você discernir tudo que esse pastor ensinou para você nessa noite. Vá para as Escrituras e vê se existe base, vê se existe fundamento. Se não existir, nos chame, vamos conversar, porque nós queremos a verdade. Não engula tudo. Não engula tudo que esse pastor fale. Não engula tudo que ensinam para você. Não engula tudo que ensinam nas redes sociais. Não engula todos os vídeos que mandam, seja no grupo da Crer ou para você no particular. Não engula. Desenvolva. Esteja em constante movimento físico, mental e espiritual. Que Deus te abençoe. Que o Senhor derrame a sua graça sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe a nossa casa. Que o Senhor nos leve a crescermos, a desenvolvermos a nossa fé com tremor e tremor.
que possamos realmente, sim, desenvolver a nossa salvação e chegarmos à estatura de varão perfeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre do dia mau, que o Senhor esteja bem presente conosco, como esteve com a nação de Israel no deserto, como ele usou as bocas dos profetas para falar. Estou com saudade daquele tempo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Estou com saudade dos momentos individuais, dos momentos a sós, dos momentos de intimidade. Quero falar contigo, quero que tu fale comigo. Que o Senhor, ainda hoje, ainda nessa noite, possa tocar os nossos corações. Que ainda essa noite possamos ver a coluna de fogo e o Deus revelando e manifestando a sua glória em nossas vidas, para o louvor da sua glória. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? A irmã vai encerrar a gravação.